Olá pessoal, estamos começando mais um episódio especial, diferenciado. Estamos aqui no Park Shop, numa imersão considerada a maior experiência imersiva da sua vida, que é a imersão Van Gogh. E dessa vez temos uma convidada também especial, ela, doutora Flamínia Silva, ela que é advogada atuante em assessoria e consultoria jurídica de projetos culturais, mestranda de Direito Público pela UFAL e presidente da Comissão de Direito Cultural da OAB. Muito bem-vinda ao nosso TheCast, o podcast especial aqui dessa imersão. Muito bem-vinda, doutora Flamínia. Muito obrigada, Jaelson. É uma alegria estar aqui com você. Admiro muito o seu trabalho, principalmente estreando nesse espaço tão pertinente para a minha área de trabalho, inclusive, né? Muito bom. Eu fiquei muito contente quando eu soube do convite feito a você, porque eu disse que tem tudo a ver. Nesse evento, nós já gravamos com um artista, que foi a Yara Pão, agora contigo, que é uma entusiasta da área cultural, depois com o organizador, o mentor desse evento, né, o Gustavo, e em seguida com outras pessoas também ligadas à área. E nesse momento eu queria aproveitar para te fazer a primeira pergunta aí, começar já com relação à cultura. Hoje você é um entusiasta da área, defende inclusive, tem sido atuante. O que te fez ter esse encantamento, esse brilho nos olhos por essa área que, penso eu, ainda carente de crescer, de mais atuações? O que te fez ter esse brilho nos olhos e estar aqui hoje falando desse assunto? Olha, a trajetória do sentimento de estar aqui hoje vem de muito antes, assim. Eu sempre quis trabalhar com arte, sempre quis trabalhar com cultura. Na minha infância, os livros e os filmes sempre foram os meus melhores amigos, digamos assim. Eu era introspectiva, então gostava muito de ler, assistir muito filme, assim, maratonava muitos filmes, adorava as locadoras, né, que hoje nós não temos, a mas época que da locadora. Adorava ir para a locadora, assim, era o melhor momento. Enfim, quando chegou no ensino médio, eu fiquei em dúvida entre fazer cinema e direito, né, só que aqui não tinha o curso de cinema, tinha mais em Pernambuco, mas enfim, por N circunstâncias, acabou sendo mais conveniente fazer direito, não só conveniente, mas porque eu também amava direito, porque eu assistia muitos filmes de tribunal. Certo. E eu achava muito legal, então fiz direito, foi a melhor coisa que eu fiz. Então passei por várias outras áreas antes de chegar na área do direito cultural, e quando eu percebi que eu podia unir duas coisas que eu gosto muito, isso me deixa muito feliz. Hoje eu me sinto muito realizada, porque eu finalmente consegui reunir duas áreas de conhecimento que eu gosto profundamente. Muito bom. Então nada melhor do que aqui estar, né, nessa exposição que tem esse viés, esse teor tão forte aí da cultura. Hoje você preside uma comissão naquilo que você gosta de fazer, né? Fala um pouquinho um spoiler sobre a comissão, a existência dela, a finalidade e o trabalho que vem sendo feito dentro desse âmbito cultural. Sim, claro. Bom, a Comissão de Direito Cultural ela começou em 2021, logo após a pandemia. Nós tivemos a Covid-19, que afetou profundamente o setor artístico. Então, teve a lei emergencial, a Lei Aldir Blanc, e que foi uma lei emergencial de investimento público, né, para o setor cultural. Nesse meio tempo, aconteceu muitos desafios, digamos assim. Teve alguns problemas com editais, a implementação foi um pouco conturbada, porque era uma novidade, né? Então, a administração pública ainda não estava amadurecida para receber esse montante. Então, o que é que eu percebi? Quando eu vi que estava tendo muitos desafios ao redor do Brasil e verifiquei a atuação da OAB nos outros estados. E eu percebi que a maioria dos estados e na região Nordeste, todas as seccionais
tinham comissão relacionada à cultura. E eu fui ver se aqui também tinha. Na época, eu não estava tão próxima da instituição, mesmo sendo advogada, eu não estava tão próxima da instituição. Então, verifiquei que aqui não tinha comissão de direito cultural. Então, eu propus, me reuni, consegui juntar amigos advogados que tinham uma afinidade com a área também. E a gente foi lá propor a criação da comissão em 2021. E nos outros estados do Nordeste, praticamente todos já tinham? Praticamente não, todos. Todos, só não Alagoas? Exceto Alagoas. Alagoas não tinha. Nada mais justo do que criar uma. Pois é, então fomos lá, propusemos, a nossa proposta foi acatada e em 2021 a comissão foi criada. Eu enquanto presidente e outros colegas meus de profissão também. Muito bem. Ao ser criada, você obviamente teve inspirações em outras comissões, tal, mas tem as particularidades da cultura alagoana, dos artistas, das necessidades. Esse início de jornada, esse pôr o pé na estrada para fazer um grande trabalho nessa área, como aconteceu? O que é que de lá para cá, se a gente for considerar a linha do tempo, o que é que já passou a existir a partir da comissão? Bom, a comissão realmente foi o que abriu minhas perspectivas para a advocacia, de modo geral, para a advocacia na área cultural, né? Eu não falei muito bem sobre as ações da comissão, então, por conta desse desafio da Lei Aldir Blanc, só complementando, a gente se juntou justamente para, como é que eu posso dizer, lutar pela não implementação, mas o amadurecimento de políticas públicas culturais no Estado. Porque eu acho que é esse o nosso maior desafio, sabe? E também, além da parte combativa, tem a parte propositiva, que a gente realiza cine-debates. Então, nós exibimos predominantemente no Arte Pajuçara filmes nacionais. A gente sempre realmente sempre filmes nacionais em seguidos de debate. Então, nós já exibimos Medida Provisória, um documentário sobre a Braskem, sobre o crime ambiental da Braskem também. Exibimos outro filme nacional sobre precarização do trabalho e trabalho análogo à escravidão, e em seguida nós tivemos também um debate sobre isso. E, recentemente, nós exibimos 3 curtas alagoanos no auditório da OAB, e, em seguida, nós também falamos, foi uma sessão especial que a gente tratou sobre cultura, cidade e direitos humanos. Então, nós debatemos o espaço urbano, a relação que o indivíduo tem com o espaço urbano, no caso, o crime ambiental da Braskem também, que aconteceu e afetou muito a nossa cultura, né, o sentimento de pertencimento dos cidadãos. Então, tem essas atuações e participamos de vários movimentos, e isso, as reuniões, a elaboração de várias políticas públicas, assim, em termos de proposição, né? E eu lembro que você perguntou mais alguma coisa. Não, sobre o papel, né? Sobre os desafios. Sobre né? o desafio, e isso é muito desafiador. Principalmente no contexto que a gente está vivendo agora, né? Porque são muitos desafios, inclusive para a administração pública. Porque Imagino. Os editais, por exemplo, é um calcanhar de Aquiles da gente no nosso estado, não só do país inteiro. Nós não estamos muito acostumados a realizar políticas públicas culturais. E, embora seja um direito tanto humano, que vem da Declaração dos Direitos Humanos da ONU, desde 1948, que essa expressão foi criada, né, os direitos culturais. E também tem a previsão no artigo 215 a 216-A da Constituição Federal. E, embora seja um direito fundamental, constitucional, ele foi muito pouco implementado. Baseado nisso, que eu prossigo, por exemplo, na pergunta do direito cultural em si. A gente que tem um pouco mais de história, digamos assim, a gente viu outras áreas do direito ascendendo, vindo à tona e tal. Uma delas foi o direito cultural.
Da sua visão, o que é definitivamente o direito cultural e se já está sendo explorado pelos próprios artistas essa busca, essa compreensão de que de fato eles têm direito? Esse universo do direito cultural, o que é, e ele cresce? Não. Com certeza, com certeza. O direito cultural, ele é incipiente no Brasil inteiro, não só em Alagoas. Isso é muito importante a gente destacar, porque às vezes a gente acha que tem esse sentimento de que nada acontece no nosso estado e o mundo inteiro está lá na frente, mas não é o que acontece. No Brasil inteiro é uma área muito incipiente. Em estados, por exemplo, São Paulo, que se conta nos dedos, escritórios especializados na área. E direito cultural, quando eu escolho falar, usar a expressão direito cultural, vem muito do lugar de que eu entendo que ele contempla mais esferas, sabe? Mas muitos usam o direito do entretenimento, mas o direito cultural eu uso porque eu vejo que contempla tanto a iniciativa privada como a administração pública também. Boa. Entende? Então, quando a gente fala de iniciativa privada, por exemplo, nós falamos de Rouanet e políticas públicas, no caso no Estado, seriam Paulo Gustavo, que são as políticas implementadas através de editais. Isso, inclusive eu vou querer explorar um pouquinho, né, da sua boa vontade e falar um pouquinho sobre a Rouanet, sobre a Paulo Gustavo, sobre a Aldir Blanc, mas ainda antes sobre a questão do direito cultural. A sua visão, e aí eu não milito na área, então não conheço bem, mas penso que tem melhorado muito esse reconhecimento por conta da classe artística. Né? Nós temos um estado, né? Alagoas é uma cidade, Alagoas é um estado, mas é uma cidade que tem muitas culturas e penso eu que muito carente. É o caso, hoje a classe artística, as pessoas que lidam com artes, seja ela música, seja ela de que área for, tem buscado mais os seus direitos, tem brigado mais pelos seus direitos, isso tem sido reconhecido, isso tem subido a instâncias superiores em busca de melhorias. A minha pergunta nesse sentido, para imaginar como é que, por exemplo, Alagoas, dando Alagoas como exemplo, mas como você bem colocou, isso é um pleito do nacional, né, do Brasil. Mas, enfim, a classe artística tem usufruído mais desse direito que ele hoje se expande, e no seu caso, dando destaque, porque você se orgulha de dizer, sou advogada e advogo e defendo o direito cultural. Me fala um pouco sobre a classe artística nesse contexto. Sim, com certeza. Você falou em termos... a nossa cultura, ela existe, não é carente em termos de existência. Sim, ela é carente em termos de pelo contrário, reconhecimento. Ela é pujante, 100%. Muito pujante. Nós temos... Nossa, não vou nem entrar nessa série porque é muito extensa. Mas sim, as pessoas estão começando a reconhecer, e é importante também destacar, Jaelson, que direito cultural, aliás, os direitos, reconhecer esses direitos, né, que você falou, eu estou buscando mais esses direitos, não só da classe artística, mas nosso também enquanto cidadãos. Porque direitos culturais inclusive direitos ao acesso a bens culturais, à vida cultural. Então, é justamente democratizar o acesso à cultura, levar o cinema para a periferia, levar o teatro para a periferia. Isso é uma questão de acesso à cultura, ou seja, os cidadãos também têm esse direito. Em relação à classe artística, tem havido um movimento de conscientização cada vez mais, sabe? As pessoas o acesso à informação tem contribuído também para que elas compreendam que elas estão sujeitas de direito, tanto enquanto consumidoras, como enquanto fazedoras de cultura. Então, tem crescido, sim, bastante. Muito bem. E, nesse caso, atualmente, considerando as leis, inclusive, podemos dar destaque à Lei Paulo Gustavo, que todo brasileiro tem tido, acho que, conhecimento desse avanço. Me fala um pouco do uso, do avanço da Lei Paulo Gustavo em Alagoas, por exemplo. Você tem
atuado nessa área? Como é que anda esse momento da Lei Paulo Gustavo? Bom, a Lei Paulo Gustavo, ela veio também como uma segunda ação emergencial, né? Ainda que um pouco atrasada, mas ela é referente à ação emergencial também. Em Alagoas, ela está caminhando um pouco complicada por conta dos editais, né? Que os editais têm sido mal elaborados, enfim, está causando muito burburinho, muitos ruídos entre a classe artística por conta como é que eu posso dizer, de algumas falhas, e isso está causando um pouco de estresse. Eu estou aqui falando realmente um pouco dos bastidores, Boa. que enquanto presidente da comissão eu acabo tendo acesso, né? Mas, de modo geral, tá caminhando. É uma medida que vem trazer, vem fomentar a economia criativa de forma muito forte. Então, 2024 é um ano que vai ter muito trabalho, muitos filmes sendo rodados, teatro, dança. Então, assim, de modo geral, ela traz uma perspectiva muito positiva para o estado de Alagoas, para o Brasil inteiro. Mas é um investimento que a gente nunca tinha visto ainda, antes na história, né? Verdade, doutora Flamínia. No caso, a Lei Paulo Gustavo, a cobertura que ela dá, uma pergunta talvez, assim, para quem não conhece, e nesse caso eu estou perguntando porque também não conheço. Os limites da cobertura que ela dá é mais ligado à cinematografia, ou seja, ao cinema, a vídeos, ou, por exemplo, um trabalho como esse, de uma exposição, um trabalho de outras linhas artísticas, a Lei Paulo Gustavo também cobre. Qual o principal foco da Lei Paulo Gustavo? A Paulo Gustavo, ela contempla todas as linguagens artísticas. De fato, o investimento maior é no audiovisual. Isso porque os recursos da Paulo Gustavo vêm do Fundo Setorial do Audiovisual, que é um fundo que é fomentado pela Condecine, que é a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional, que é uma contribuição, é um tributo pago por produtoras de cinema. Então, em outras palavras, o audiovisual é o único, pelo menos até o momento, que tem um fundo específico. O que é um fundo? O fundo trocando em miúdos, é como se fosse uma poupança. É como se o audiovisual tivesse a poupança. E só que antes esse fundo ele era usado boa parte para abater a dívida pública. E ele finalmente foi usado para a finalidade do audiovisual, né, mesmo. Então, sim, você pode falar? Continuar. Sim. Então, ele foi utilizado agora mas sim, ele tem destinação para outras linguagens, todas as outras linguagens artísticas, incluindo cultura nerd, artesanato, gastronomia, exposição, festivais, uma série de linguagens. A questão é que o montante maior para o audiovisual, mas é importante também deixar claro que é muito mais caro fazer filme, né? Tá. É muito mais caro, envolve mais gente. Daí a justificativa de se encaminhar a um montante maior para o audiovisual. Exatamente. Muito bom. Antes da gente ir para a próxima pergunta, eu gostaria de registrar que estamos aqui hoje em uma edição especial, gravando diretamente do Park Shop, nessa exposição histórica intitulada Van Gogh, a maior experiência imersiva da sua vida. Um espaço aqui maravilhoso. Tive a oportunidade, inclusive, de adentrar as dependências da exposição. É realmente algo diferenciado. E para quem gosta de cultura, já é de forma impactante. Imagine para quem não tem assim tanta familiaridade. Para mim, realmente, mais impacto ainda, né? Você vê a grandeza da arte, aquela coisa que mexe realmente com o seu interior, e saber que o histórico contemplou tudo isso. Então, vale muito a pena, você que não conhece ainda, que não esteve aqui. Foi prorrogado até o dia 31 de janeiro, então vale a pena você vir fazer
aqui a sua visita, fazer a sua imersão. Essa é que é a verdade. Estou hoje aqui com a doutora Flaminha Silva, ela que está falando um pouquinho sobre a sua trajetória no direito cultural. E eu gostaria de falar um pouquinho, doutora, sobre a importância da assessoria jurídica. Isso, de repente, a visão preventiva dentro desse contexto, por exemplo, alguém que lida com a cultura, alguém que lida com a arte e que de repente não tinha ainda a ideia da importância de se conhecer melhor, de fazer um trabalho preventivo. Por exemplo, essa sua atuação nesse contexto, o que é que você me fala? Bom, a importância da assessoria jurídica, eu sou suspeita para falar, né, Gelson, claro. Sim, eu imagino, mas vale a pena ser dito. Sim, é muito importante, muito importante. A maioria das pessoas, elas acabam tendo que lidar com os problemas depois, muitos problemas, sabe? Então, é difícil visualizar de imediato como é que se daria essa assessoria, mas além de contratos, porque eu acho que é o principal, né, o que mais se faz na assessoria são os contratos, mas tem atividades que a gente chama de clearance, né, mas não gosto muito dessa expressão, mas é mais conhecida como clearance, que é você fazer uma análise de toda a cadeia de direitos daquela obra. Você também separar o que é o roteirista, o que é a produtora. Então, tem uma série de desafios. No audiovisual é o que mais me demanda ultimamente, mas também nós podemos falar no teatro também, os direitos autorais, os direitos conexos. O gerenciamento de riscos nas relações profissionais e na violação de direitos de terceiros. É muito importante também fazer uma mediação com coprodução, divulgação. A cadeia de direitos é importante a gente estar atento, porque é muito comum as pessoas confundirem os seus direitos e os seus deveres. Até onde vai o seu direito e até onde vai o seu dever, sabe? E às vezes existe muito essa confusão e acaba atrapalhando, inclusive, relações de amistosas, relações de amizade, de trabalhos. As pessoas têm parcerias que são rompidas por que um contrato, no final das contas, resolveria. Entendi. Se houvesse antes um diálogo maior, uma contratação. Muito bem. Você resume como o principal desafio da assessoria jurídica hoje, o principal ponto de necessidade da classe ou de todas as pessoas, de todos os artistas, de quem faz a cultura em Alagoas e no Brasil? Qual o principal desafio? Olhem, a pergunta por si só já é desafiadora, né? Porque são tantos, acho que o reconhecimento, a questão contratual do início de um trabalho, a sociedade, por exemplo, porque existem trabalhos que eles começam já em sociedade. Seria isso uma necessidade da classe artística procurar um advogado, procurar alguém que já formalize isso? Seria o pontapé inicial para que fosse evitado todo um outro desfecho negativo, ou pelo menos o não sucesso do trabalho artístico? Perfeito. Exatamente. Você acabou respondendo indiretamente, porque o principal desafio cada pessoa vai ter o seu desafio. Cada artista vai ter o seu desafio, né? Então, quando se trata, por exemplo, de sociedades, então tem esse desafio de poder regulamentar a sociedade, né? Entre sócios, enfim. Muito bom. Nessa reta final, eu queria duas coisas. Primeiro, que você falasse um pouquinho sobre a sua visão dessa exposição que está sendo feita aqui hoje. Você, como uma leitora que gosta muito de ler, que curte a cultura, Van Gogh, o que é que representa, a sua visão, o que você já conheceu, o que você sabe, esse momento, esse ambiente, me fala um pouquinho. Essa exposição, assim, admiro muito o trabalho de Van Gogh.
Acho a história dele muito memorável, muito bonita. Então, ter essa exposição aqui na cidade é muito importante para que a gente traga um pouquinho, né, de uma perspectiva nova do trabalho dele, porque é uma imersão, né? Você não está apenas vendo quadros, você não está apenas visitando os quadros dele, então você está realmente aqui se dispondo a sentir o trabalho dele, e que é muito sensível, muito sensível. Então, parabéns à realização do GA Produções, parabéns a todos que estão envolvidos nessa exposição, realmente muito, muito bonita. Muito bom. E finalizando, suas considerações, de repente aí ainda a sua visão sobre o panorama da cultura em Alagoas, as suas perspectivas. Estamos terminando 2023, virada de ano. É normal que a gente gere expectativas, né? Parece que é meio do nosso, sei lá, do inconsciente coletivo, que geralmente que termina o ano, a gente fica já pensando como será o ano que vem, 2024. Então, na sua visão, esse de 2023, chegando em 2024, qual a geral que você daria aí e as suas expectativas? Olha, as expectativas são muito positivas mesmo, porque vai vir a execução, né? A gente está já finalizando, que eu falo o estado de Alagoas e o Brasil inteiro, né? Enquanto o Brasil. Estamos finalizando agora a implementação da Paulo Gustavo. Então, no ano que vem, os projetos que foram selecionados vão ser executados. Então, nós teremos um 2024 com muita cultura, muita cultura. Nós tivemos a aprovação recentemente, né, da Política Nacional Aldir Blanc, que agora é uma política de 5 anos, porque até então, tanto a primeira Aldir Blanc como a Paulo Gustavo eram ações emergenciais. Então, em tese, elas tiveram, e a gente não tinha perspectiva de quando haveria mais recursos destinados. Mas agora nós temos essa previsão. A previsão é que nós tenhamos 5 anos aí de editais, então serão 3 bilhões investidos anualmente para o Brasil inteiro, para estados e municípios, todos os entes federativos. Então, além de trabalho, nós teremos todos os anos editais, o que vai fomentar aí a cultura pelo menos os próximos 6 anos. Então, é muito positiva, teremos muito trabalho a fazer. Acredito que a assessoria jurídica, diante desse cenário, acaba ganhando uma relevância, uma importância ainda maior, porque antes, quando você faz trabalhos sem dinheiro, as relações ficam mais maleáveis, mais flexíveis, mas quando envolve dinheiro, um montante desse, então é preciso que haja um cuidado maior, as relações jurídicas sejam mais amarradas. É importante também esse fomento, porque vem a profissionalização também do mercado da economia criativa, entender a economia criativa como um mecanismo de desenvolvimento econômico, humano, inclusive, também. Porque, por exemplo, já só um dado muito interessante que eu acho, do Observatório Itaú Cultural, a fonte, né? Que a economia criativa, ela trouxe um desenvolvimento. O PIB correspondente à economia criativa foi maior do que o que é proporcionado pela indústria automobilística. Então, em outras palavras, investir em cultura dá mais dinheiro do que investir em carro, sabe? Produzir carro, por do que exemplo. Produzir carro, exato. Boa. Então, em termos de mercado, vamos falar assim, porque é importante que a gente também entenda que é algo a ser fomentado, é algo que tem a sua importância econômica, né, que deve ser monetizado. Então, em resumo, a perspectiva para 2024 é muito boa, muito positiva. Muito bom, estamos chegando à reta final desse podcast especial aqui nessa exposição Van Gogh, e tivemos aqui ao nosso lado a doutora Flaminia Silva, e que ela deu um bom spoiler aqui de muitas coisas boas. Eu gostaria de deixar com você ainda as considerações finais e os agradecimentos. Enfim, com você a palavra. Bom, agradecer primeiramente, óbvio, pela oportunidade, pelo convite.
um espaço belíssimo. É realmente uma grande alegria estar aqui. Diferenciado mesmo, né? Muito diferente. Eu tô acostumado a gravar diferente. no estúdio, né? 4 paredes ali mais estreito e tal, assim, a gente fica outro clima. Mas eu tô muito bem, eu tô muito feliz também de estar aqui. E outra, é a minha primeira experiência em podcast, né? É importante que vocês saibam também isso. Que eu já comecei assim, já cheguei em grande estilo na exposição Van Gogh aqui no Parque Shopping. Então, foi uma excelente estreia, minha primeira vez, né? Então, gostei muito da experiência, gostei muito ter um espaço para colocar as minhas ideias um pouco, compartilhar com vocês, com todos vocês, um pouco sobre o que são os direitos culturais aqui em Alagoas, e é isso, só agradecer mesmo. Muito bom. E parabenizar, principalmente. Muito bom. Parabenizar. A gente agradece também em nome da GA Produções, em nome dos organizadores desse evento, a gente também te agradece e te deseja toda sorte de sucesso, que você continue sendo entusiasta nessa linha. Acredito que tudo aquilo que a gente faz e vê sentido na sua vida e persiste, vai sempre tendo seus frutos. E aí começa a ter os frutos de um trabalho que eu também conheço e sei da origem de tanto esforço, de tanto sonho que você tem nessa área. Então, parabéns, continua firme. E a você que nos segue, que nos acompanhou até agora, nossos agradecimentos. E vamos em frente com essa exposição Van Gogh aqui no Parque Shopping Maceió. Se você não conhece ainda, vem conhecer. E se você não nos segue ainda no nosso canal, entra lá, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Forte abraço e até a próxima.